Diga comigo assim, 2022, vamos começar assim? O ano da restauração. Pode ser mais forte, 2022, o ano da restauração. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então as nações diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você diz amém a essa palavra? Eu leio aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, é uma versão antiga, de 1993. Vou te trazer para uma versão mais contemporânea, que eu acho que talvez expresse até de forma mais objetiva o contexto desse salmo, Salmo 126, eu leio contigo agora na versão A Mensagem, vou repetir novamente essa leitura na versão A Mensagem. Diz assim o salmista: parecia um sonho bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. Sim, o Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. Diga assim, somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, ou seja, age novamente a nosso favor, enviando chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. Os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênção. Você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, essa é a porção da Tua palavra para esta manhã. E nós te pedimos, Senhor, que Tu fales aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos traga luz, entendimento, revelação da Tua palavra, para que nós possamos recebê-la e que a Tua palavra caia como semente em boa terra, gerando vida, gerando transformação, ó Deus, trazendo frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que você diga amém. Esse salmo, Salmo 126, é um salmo muito especial na história de Israel. Também na nossa história a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas é um salmo muito especial para o povo judeu na história de Israel. Trata de algo muito importante que aconteceu na história de Israel, e é um salmo que expressa, que retrata um sentimento de alegria, de júbilo, de celebração de um povo que estava 70 anos distante de sua terra natal. O povo estava cativo na Babilônia, e você sabe que a terra para o povo de Deus, o povo judeu, digo, o povo de Deus somos nós, mas para o povo judeu a terra era algo muito especial, porque Deus fez uma promessa a Abraão, que aquela terra seria deles. E eles são levados cativos, saem da terra que Deus os entregou e passam 70 anos em um cativeiro. Na verdade, essa versão que nós lemos primeiro, a versão Almeida Revista Atualizada, ela é que menos representa esse contexto, esse momento que eles estavam num cativeiro. Se eu pego, por exemplo, a NVI, ela vai dizer assim para a gente: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Se eu pego a NVT, a Bíblia vai dizer: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, nós ficamos como quem sonha. Se a gente pega a versão Almeida Revista e Corrigida, ou então Almeida Corrigida e Fiel, diz a mesma coisa, diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, ficamos como quem sonha. Se eu pego a Nova Tradução da Linguagem de hoje,
Eu vejo essa expressão no verso 1, quando o Senhor trouxe de volta para Jerusalém, nos trouxe de volta para Jerusalém, parecíamos que estavam sonhando. Então, todas essas versões mostram de maneira mais objetiva que eles estavam exilados. É um salmo que é posterior à época de Davi, 400 anos aproximadamente à frente da época de Davi. Não foi um salmo escrito por Davi, mas é um salmo muito especial e estimado pelo povo de Deus, dentro do livro de Salmos. Uma curiosidade para você que dentro do livro de Salmos, são 150 salmos, eles escolheram 15 salmos que eles colocaram dentro de uma coletânea especial. Era o inário do povo de Israel. 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. E esses salmos, que são conhecidos, se você talvez veja na sua Bíblia aí, né, salmos de romagem, ou salmo dos degraus, ou salmos de peregrinação, eram salmos cantados. Os israelitas sabiam esses salmos de cor. Eram salmos cantados quando eles iam nas peregrinações, às festas em Jerusalém, as festas no templo. A lei de Moisés preconizava que, pelo menos nessas 3 festas, na Páscoa, Pentecostes e da colheita também, você teria, na verdade, que ir a Jerusalém. E eles formavam caravanas, subiam a cidade de Jerusalém, saíam de suas cidades e iam para Jerusalém cultuar. E pelo menos uma vez por ano, o israelita tinha, então, essa obrigação de comparecer às festas. E esse Salmo 126, ele faz parte desse grupo. Eles iam cantando durante o caminho e eles se lembravam, olha, quando o Senhor restaurou a Sião. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles se dirigindo a Jerusalém. Então, esses salmos fazem parte de um contexto muito especial. E eles eram, como falei com vocês, cantados nas peregrinações do povo lá. Na verdade, ele foi escrito por alguém que esteve na Babilônia, alguém que esteve cativo, porque o salmista, ele de alguma forma se inclui no meio daqueles que estavam cativos. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando o Senhor nos trouxe de volta de Sião, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos. Ele se inclui no meio. Era alguém que vivenciou aquele momento, era alguém que esteve lá, que presenciou um momento difícil, um momento em que eles tiveram que, na verdade, superar em cima de uma promessa de Deus, um momento de superação. Antes da restauração, obviamente, veio um momento de superação, e eles superaram aquele momento em cima de uma promessa. Qual era o contexto? Qual era a situação do povo de Israel naquele momento? Era um tempo de perdas. Perdas aparentemente irreparáveis. Perdas aparentemente... Eles não olhavam, não conseguiam enxergar que Deus tinha mais para ele, que Deus iria restituir. A gente pode ver isso. Pode ter essa certeza se a gente olha o Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo que vai falar do povo lá no cativeiro. E perceba o sentimento do povo, daí a gente vai entender um pouco de por que o salmista, no Salmo 126, ele falou o seguinte, olha, os que semeiam com lágrima, eles colherão com alegria. A gente vai entender, olha comigo aqui o Salmo 137, diz assim, eu vou ler 4 versículos desse salmo, você vai ver o sentimento do povo que estava na Babilônia, o povo que estava cativo, exilado lá. Salmo 137, eu leio na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim, sentados na beira dos rios da Babilônia, esse era o contexto, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos nossas liras, nossas harpas nas árvores que havia ali. E aqueles que nos levaram prisioneiros mandavam que cantássemos, e eles diziam, cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como poderíamos cantar? Como é que nós poderíamos cantar se nós estávamos separados da nossa pátria? E era um contexto difícil, era um contexto caótico, era um contexto que eles não tinham expectativas, não conseguiam visualizar um retorno, porque o estrago era grande, o que tinha acontecido pela Babilônia, a Babilônia chega destruindo a cidade. Mas eles superaram. Diga assim, mas eles superaram.
superaram aguardando um cumprimento de uma promessa. Na verdade, a Bíblia já havia trazido, o Espírito Santo já tinha trazido através dos profetas. Por exemplo, Isaías já tinha falado que eles seriam cativos 70 anos. Jeremias já tinha falado que eles iriam passar por aquele período, mas que Deus os traria de volta à terra. O próprio profeta Abacuque, ele já tinha também recebido essa revelação de Deus. Eles tinham uma promessa e eles se fincaram na palavra de Deus. Não havia expectativa humana, não havia, na verdade, uma condição de você olhar e ver, cara, isso aqui está bom demais para mim, vai dar certo, as coisas estão andando para onde eu quero. Não era nada disso. Eles estavam tristes, chorando, longe de sua terra natal, mas tinham uma promessa de Deus. Eu quero novamente repetir para você que antes da restauração, eles vivenciaram um período de superação. A gente tem falado sobre isso, Nós falamos sobre isso durante todo o ano de 2021. Esse é o ano da superação. E você tem superado, e você superou, e você chegou até aqui. E nós cremos que esse é um ano de restauração plena na sua vida. Você recebe isso? Diga amém. Cara, se isso não alegra o teu coração, tem alguma coisa errada, porque isso, aquece meu coração. Eu creio que 2022 será um ano de restauração plena na minha vida em todas as áreas. Mas esse salmo, o Salmo 123, ele retrata, além de restauração, ele retrata libertação. Ele fala de triunfo. Ele fala de cumprimento das promessas de Deus. Ele fala de fidelidade de Deus para com o seu povo. Você crê nisso? Você consegue enxergar isso? Ele tem essa mensagem. Por isso o salmista declara: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você pode declarar isso pela fé, até em cima do que Deus já fez na sua vida. Declara assim: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Esse deve ser o nosso sentimento. Amém, Igor, aleluia, pegou a visão, hein? Se inspira no Igor aí. Esse salmo não retrata simplesmente um retorno físico, histórico, para aquele momento e acabou. Não. Não retrata simplesmente um retorno físico de um Israel que estava cativo na Babilônia para a sua terra natal, Babilônia, para a sua terra natal, Jerusalém. Não retrata apenas isso. Ele vai além, ele retrata um retorno espiritual. E aí nós entramos nesse pacote, porque o Salmo 126 é um salmo que ele tem o seu cumprimento histórico em Israel. Ele fala de algo que aconteceu em Israel, fala de uma libertação que Deus trouxe à nação de Israel, os levando de volta a Jerusalém, para que eles reconstruíssem o templo, para que eles novamente voltassem a cultuar ao Senhor, para que eles restabelecessem a lei. E por conta desses remanescentes que voltaram, a gente tem o judaísmo no tempo de Jesus. Desses remanescentes que voltaram da Babilônia, a gente tem ali a continuidade da história de Israel. E Jesus chega através desse remanescente. Ele se cumpre historicamente em Israel, mas se cumpre profeticamente em Cristo. Esse é um salmo que aponta para Jesus lá na frente, porque Jesus é aquele que nos trouxe a verdadeira restauração. Você crê nisso? Está comigo? Diga amém. E tem seu cumprimento espiritual aonde? Na igreja, em nós. Porque nós vivenciamos, desfrutamos, abraçamos, somos alcançados pelos benefícios da restauração que Jesus nos trouxe. Então, restauração é algo para a sua vida, para a minha vida em todas as áreas. Não abra mão de viver fora disso. Deus, em Cristo Jesus, já te trouxe restituição. Eu posso ouvir um amém? Também uma das razões pela qual esse contexto, de passado, presente e futuro, um cumprimento histórico em Israel, um cumprimento profético em Jesus e na igreja, que o Salmo 126, ele, não sei se você percebeu, se você percebe,
mas ele é apresentado para a gente nos 3 tempos verbais. O salmista fala de passado, o salmista fala de presente, o salmista fala de futuro. Ele começa nos versículos 1 e 2, meio que olhando pelo retrovisor, olhando para as coisas que Deus já fez. E ele começa agradecendo, louvando a Deus por aquilo que Deus havia feito. Cara, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de rios. Os nossos lábios se encheu de louvores, de cântico, de júbilo. Ele está olhando para trás. Perceba que ele começa no verso 1 e 2 dizendo, olhando no retrovisor, dirigindo, olhando para as coisas que Deus já fez lá atrás, e ele está dando graças. Ele está louvando a Deus. E essa deve ser uma postura nossa. Não esqueça daquilo que Deus já fez na tua vida. Nunca se esqueça dos livramentos que Deus já te deu. Quando no Novo Testamento a gente vê, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Está falando de coisas que não te edificam, de coisas que não te acrescentam em nada. Mas quando a gente fala de bênção de Deus, de livramentos, porque isso vai fortalecer a tua fé. Quando você se depara com uma situação, cara, eu estou diante de uma enfermidade, eu estou sendo assolado aí por alguns sintomas, aí você olha para trás no retrovisor, cara, Deus já trouxe cura para a minha vida, portanto a cura me pertence e Ele vai me curar. Então guarda isso, as coisas que aconteceram no passado, que vão te acrescentar, guarda isso, o salmista traz isso para a gente. Quando chega no versículo 3, parece que ele começa, dá uma guinada e ele muda. Ele acrescenta o tempo do presente. Ele está falando do passado, está olhando o retrovisor. Ele começa olhando para o retrovisor ainda, do verso 3, dizendo o seguinte, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí ele vem para o presente. Por isso estamos alegres. Agora, hoje. Eu me alegro nisso. E o cara começa a colocar a Deus. Obrigado, Senhor. Eu estou alegre por tudo que o Senhor fez. Eu estou alegre pela restauração que o Senhor trouxe à minha vida. Eu estou alegre porque o Senhor cuidou de mim. Eu estou alegre porque o Senhor fez o impossível acontecer. Eu sou alegre porque eu não acreditava, não conseguia ver com os meus olhos naturais, mas eu vejo a tua salvação. Eu fui, ó Deus, alcançado pelo teu livramento. Houve restauração. Muito obrigado. Ele agora se coloca numa condição de presente. Mas no verso 4 ele se projeta para o futuro. Não sei se você percebe que no verso 4, ele vai lá para frente. Ele se projeta no futuro. E ele chega e diz, Senhor, restaura-me novamente. Senhor, eu preciso vivenciar essa restauração novamente. Eles tinham vivido uma restauração tremenda de Deus, mas, de alguma maneira, ele diz, Senhor, restaura-me novamente. Traze novamente, Senhor, as chuvas, as torrentes que cobrem o deserto do Negueb, para que sirva de refrigério para esses dias assolados que eu tenho vivido, dias de tempestades, dias de luta, o que me faz crer necessariamente que é possível que uma vez restaurado, novamente eu precise estar aberto à restituição de Deus. A restauração de Deus. Você acredita? Você está acompanhando esse raciocínio? Diga amém. Da mesma forma que Sião, simbolizando toda a nação judaica, né? Todo o reino de Judá, todo o povo de Israel, estava fora da sua cidade natal, todos nós, sem exceção, todos aqueles que aceitaram a Jesus, nós estivemos fora do Éden que Deus preparou para nós. Estivemos em terra estrangeira, fomos desconectados do Senhor pelo pecado. E aí veio Jesus e nos trouxe essa restituição, restituindo agora, não uma posição geográfica como ele fez com Israel no Salmo 126, mas uma posição espiritual. Em Cristo nós somos conectados ao Senhor. Em Cristo nós fomos conectados a Deus novamente. Em Cristo você tem acesso ao Espírito Santo. Em Cristo o DNA de Deus agora habita em você. Ele te restaurou isso. Você crê nisso, entende isso? Diga amém.
E essa restauração profética que Cristo vem trazer para nós, que eu vou linkar ao Salmo 126, o pastor Maurício já falou sobre esse tema hoje, sobre essa temática, sobre esse texto. O pastor Maurício estava ali falando na reunião conosco, no backstage, reunião pré-culto, mais ou menos ele falou aquilo que eu ia pregar. Aí depois ele veio fazer a oferta, ele acabou de matar a pregação, que ele acabou falando de novo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu não mandei para ele, mas que bom. Que bom que a unidade, unanimidade, o mesmo espírito, a mesma visão, o que Deus está falando lá, está falando aqui. Estão entendendo, gente? Isso só corrobora o que Deus quer fazer hoje, o que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Mas Isaías, capítulo 61, pastor Maurício, olha aí. Ele já até citou, né? Isaías 61 vai falar para a gente um pouco dessa restauração profética em Jesus. Isaías fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando de Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar, algumas versões, para restaurar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto, ou seja, Salmo 137, não é isso? Uma coroa ao invés de cinzas. Olha o Senhor restaurando a alegria daquele povo. Olhos de alegria ao invés de lágrimas, de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aí você vai falar para mim, pastor, por que o senhor não leu aquela parte? E o dia da vingança do nosso Deus. Por que o senhor não leu? Eu não li propositalmente. Porque quando Jesus vai em Lucas capítulo 4, do verso 16 a 31, ele vai falar sobre esse mesmo versículo, dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim para te restaurar. E depois dele falar todas aquelas coisas, ele vai falar o seguinte: olha, hoje essas escrituras se cumpriram. E Jesus suprime desse verso de Isaías o ano da vingança do Senhor, o tempo da vingança do Senhor, trazendo o seguinte, que o ano aceitável do Senhor não tem exatamente a ver com vingança, não tem exatamente a ver com juízo, mas tem a ver com graça, com amor incondicional. E em Cristo Jesus, nós já fomos restaurados. Em Cristo Jesus, isso já está consumado nas nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Vou repetir. Em Cristo Jesus, a restauração plena de Deus já foi consumada nas nossas vidas. É isso aí, recebe isso aí. Cara, você tem que guardar isso no teu coração. O que a gente está fazendo aqui nesses primeiros dias do ano? A gente está te dando base, a gente está lançando bases, lançando fundamentos para que você entenda a palavra de Deus e tenha um ano de restauração na tua vida. E tem um ano de restituição na tua vida. A gente está colocando base. Pastor Maurício falava semana passada sobre isso. Olha, vocês precisam renovar a mente na palavra de Deus. Vocês precisam crer. Vocês precisam manter, sabe, em alta a esperança, a fé. Vocês precisam, muitas vezes, crer onde a esperança não existe. Ele usou a situação de Abraão para exemplificar isso. Onde é impossível ter esperança, onde todas as situações e as circunstâncias dizem não, nós precisamos manter em alta a nossa esperança em Deus. Porque em Cristo Jesus Ele já nos restaurou e você já foi restaurado. Você diz amém? De maneira muito similar, aqueles que foram restaurados na Babilônia, nós fomos, obviamente, restaurados por Deus em Cristo Jesus. Só que tem um detalhe. Eu não sei se você percebeu, mas no final da minha leitura, no livro de Isaías, ele vai falar que nós seríamos reconhecidos como carvalhos de justiça.
Isso não aconteceu naquela época com Sião. Isso só Jesus tem capacidade e fez isso por nós. Cristo já nos justificou. Quando Deus olha para mim e você, Ele está olhando esse carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Diga assim: eu já fui justificado por Jesus. Você foi restaurado. Você foi justificado, por isso nele você é santo, filho, mais que vencedor, amado. Por isso você tem acesso à bênção de Deus. Por isso você é templo do Espírito Santo e ele já consumou essa obra em você. Mas a restauração de Cristo na tua vida é uma restauração superior à restauração do Antigo Testamento. E você pode ver muito bem isso na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus vai falar para a gente de superioridade. Cristo é superior aos anjos, é o sacrifício perfeito, superior ao sacrifício da antiga aliança, é o sumo sacerdote perfeito, superior ao sumo sacerdote da antiga aliança. Uma aliança que é apresentada para nós é uma aliança superior, e a restauração que Jesus nos traz é uma restauração superior, plena e definitiva. Você recebe? Beleza, estamos entendendo, estamos prosseguindo nesse raciocínio. Mas, quando eu olho para o verso 4 do Salmo 126, comentei isso brevemente com vocês, eu começo a perceber, crer na possibilidade, talvez até na necessidade, da gente vivenciar restaurações futuras. Da mesma forma que aquele povo experimentou uma baita de uma restauração quando ele é liberto, né? Ciro invade lá a Babilônia e tal, e ele libera os povos, e nesse contexto o povo de Israel é liberado para voltar à sua terra, para reconstruir o templo. E de repente a gente vê um salmista falando: Senhor, restaura-nos novamente. Eu quero dizer para você que ainda no contexto da nova aliança, às vezes a gente precisa se deixar restaurar. E talvez eu entre agora numa área de pessoalidade. Eu quero falar contigo aqui, com você, eu estou falando comigo também. Da mesma maneira que Paulo vai falar assim: olha, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo necessariamente não está dizendo que o Espírito Santo saiu de você. Paulo não está dizendo que você deixou de ser templo do Espírito Santo. Paulo não está falando isso. Você tem o Espírito Santo em você, você é templo do Espírito Santo, mas Paulo entendia o seguinte, nos orienta: olha, todos os dias estejam cheios do Espírito Santo, estejam cheios do Espírito Santo, renovem-se no Espírito Santo. A porção de hoje não é suficiente para amanhã, amanhã você vai ter que se encher, depois de amanhã de novo, e novamente se mantenham continuamente cheios do Espírito Santo, independente de você já ser templo do Espírito Santo. E aí, quando eu olho para a restauração, eu quero trazer para você essa mesma analogia. Não é o fato de Jesus já ter trazido a você uma restauração plena. Não é o fato de Jesus já ter trazido a você salvação, justificação, que vai dizer que você agora não precisa de uma restauração e, de repente, uma área ou outra da sua vida. A gente precisa sim. Eu quero dizer para você, o próprio fato de nós renovarmos a mente da palavra de Deus, pastor Maurício pregava isso na semana passada, dessa necessidade da gente renovar a mente. Isso é uma restauração de coisas que nós tínhamos na nossa mente, que nos afastavam da promessa de Deus, que nos distanciávamos da forma de Deus pensar, de nos ver, daquilo que a palavra diz. Através da renovação da palavra, Deus restaura a nossa mente. E eu preciso entender que essa restauração de Deus é diária. Da mesma maneira que Paulo fala: olha, encham-se do Espírito. Eu quero dizer para vocês, estejam abertos à restauração de Deus todos os dias, amém? Cara, se a gente não pensa assim, a gente não cresce. Se a gente não se fecha, isso não, já fui restaurado por Jesus, está não, eu preciso. Isso faz parte desse processo de amadurecimento. E o salmista diz assim, aquele cara lá que vai escrever o salmo, que a gente não sabe quem é o autor, ele vai falar o seguinte: Senhor, Salmo 126, verso 4, versão a mensagem: e agora, ó Eterno, e agora, Senhor, age de novo
a nosso favor, enviando chuva sobre a nossa vida assolada pela seca. Quer dizer, cara, eles experimentaram uma tremenda bênção de Deus, uma tremenda restauração. E aí chegaram na terra e começaram a ter dificuldades. Tiveram dificuldades para se instalar, tiveram dificuldades para reconstruir o templo, tiveram que ser reanimados, restaurados, fortalecidos através da palavra de Deus. Mesmo em tempo de grandes bênçãos para Sião, como é o que expressa o Salmo 23? Salmo 126, perdão, 23 não, 126, não sei de onde tirei isso. Às vezes aparecem momentos que precisam ser superados. É por isso que eu falei ainda há pouco que o ano da superação são todos os anos. O ano da restauração também vão ser todos os anos da sua vida. Você vai precisar ser restaurado, superar, restaurar, superar, restaurar, superar. Parece que aquela restauração aparentemente imensurável. Uma das versões do Salmo 126, versículo 1, vai dizer que eles não acreditavam. Cara, nós não acreditávamos nisso. Cara, o Senhor fez, sabe? Nós ficamos como, meu Deus, o negócio era tão grande. Mas vão surgindo outras situações que vão precisando e vão nos levando a outros momentos de superação e restauração. E se você parar para pensar, você vai admitir comigo que a caminhada da nossa vida cristã é assim. Exatamente assim. A gente vai sendo restaurado, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Porque aquilo que Deus fez hoje na minha vida não é suficiente para o amanhã. Amanhã eu tenho que receber mais de Deus. Amanhã eu tenho que, depois da manhã, a mesma coisa. O Espírito vai sendo renovado na minha vida. E restauração é algo que nós precisamos vivenciar. Você está entendendo esse raciocínio? Está recebendo essa palavra aí? E eu creio que hoje, creio mesmo, sabe? É algo que eu estou no meu coração. Não essa semana, mas eu já estou um mês vivendo isso. Eu tenho, sabe... Desde que o Maurício falou, o pastor Maurício falou conosco, com a liderança, olha, a gente vai falar sobre restauração. Deus tem me abençoado. Deus tem trazido essa palavra de pessoalidade. Onde eu me coloquei de alguma maneira, Deus, eu preciso ser restaurado. Deus, eu sou o primeiro alvo dessa palavra. E se restituição é algo genérico, que a tua palavra diz como a tua vontade é boa, perfeita e agradável, de forma ampla, macro, no micro eu preciso ser restaurado. As coisas começam na minha vida. Vocês estão entendendo isso? Digam amém. Por isso, querido, é que eu estou dizendo para você que esses fundamentos vão fazer diferença nesse ano de 2022 na sua vida. Pessoas que estão me ouvindo pela internet, pessoas que estão em outros estados, de repente em outros países, nos assistindo agora. Quero dizer para você que Deus tem restauração para a tua vida hoje. A igreja diz amém? Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui que precisam novamente do verbo mais uma vez. De uma restauração de Deus na sua vida, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu senso de justiça próprio, restaurados pelo Espírito Santo. Pessoas precisam ser restauradas. Eu creio que há nesse lugar, e me ouvem também pessoas que de alguma maneira tiveram suas expectativas frustradas, que esperavam algo que não aconteceu e por isso desanimaram. É uma tendência humana. Quando você não tem um retorno, de repente que você espera, você desanima. E hoje estão aí como que cauterizadas, insensíveis, distante do Espírito Santo, vazios.
Pessoas que foram perdendo o colorido da vida. Pelo acúmulo de coisas cotidianas, coisas que vão, sabe, desgastezinho, outro desgastezinho. E que foram se acumulando, e quando você percebeu, você estava distante, você estava indiferente, você estava letárgico, você estava automatizado, fazendo as coisas muito mais de maneira automática do que de coração. Estão entendendo isso? Diga amém. Chega nessa hora, a galera fica assim, né? Não sei porquê. O pessoal faz aquele silêncio. Deus trouxe pessoas nesse lugar que precisam ser restauradas, de feridas, sabe? Restauração de Deus diária. A gente precisa disso para seguir em frente. A gente precisa disso, de coisas mal resolvidas, em relacionamentos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Aqui, eu sei disso. Pessoas que estão olhando para a sua família e já não conseguem ver esperança de melhoras. Não conseguem mais ter helpes, só estão esperando a hora de acabar. Maridos e esposas que não se acham capazes de perdoar um ao outro, que perderam o respeito, que perderam a admiração, que perderam o carinho, que perderam o companheirismo. Eu quero dizer para você, querido, Deus tem restauração para a tua casa. Você consegue dizer amém a isso? Filhos que interiorizaram por algum motivo, assimilaram, receberam, que não conseguem se relacionar com seus pais. Ah, não consigo, cara. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Meu irmão, em nome de Jesus, você que é filho aí, cara, teu pai é uma bênção, tua mãe é uma bênção. Às vezes ele vai falar com você porque ele te ama, porque ele já viveu, porque ele já quebrou a cara. Ele está simplesmente falando o seguinte: cara, não vai por aí não, porque eu já fui e me arrebentei. Por amor, não faça isso. Cara, teu pai não é contra você, sua mãe não é contra você. Você que sabe, filho, filha, eu estou falando a filhos, pais, que não são sensíveis ao ponto de entender que os nossos filhos pertencem a outra geração. Que as coisas que nós amamos e fazemos, e estamos acostumados, do nosso jeitão, não é mais o jeito deles. Pais que não entendem que a diferença de geração faz com que o filho seja diferente, sua filha seja diferente. Cara, Deus quer trazer restauração para o teu relacionamento com o seu pai, com sua mãe, com o seu filho, com sua filha. Você recebe isso? Diga amém. A gente fala isso porque a gente ouve pessoas. Aqui na igreja a gente ouve pessoas, a gente fica sabendo sabe, pessoas vêm nos procurar: pastor, ora por isso, ora por aquilo, eu preciso, sabe, a gente está vivendo um momento tenso lá com os nossos filhos. Cara, Deus tem restauração para você, tanto pai, tanto enquanto filhos. Pessoas que se envolveram com situações ilícitas, às vezes, na área profissional. Muitas vezes lesando, ferindo outras pessoas. Cara, eu quero dizer para você que Deus está aqui para te trazer restauração. Você recebe isso? Deus está aqui para tratar com você. Pessoas que já foram atuantes na igreja, já estiveram aqui conosco, alegres, vibrantes, entusiasmadas, com paixão pelas almas, pelas vidas, mas que ao longo da sua trajetória foram sendo minadas aí pelo sistema religioso e perderam o primeiro amor, aquele sentimento genuíno. Você entende o que eu estou falando? Cara, Deus quer te trazer de volta. Querido, teu lugar é com a gente aqui, teu lugar é no reino de Deus servindo. Deus quer trazer você. E se esse é o seu caso, Deus tem restauração para você hoje. Você diz amém? E aí já não servem mais.
Pessoas que deixaram de ser participantes ativos e se tornaram meros espectadores. Ficam olhando, né? Pessoas que não conseguiam ficar de fora desse movimento da igreja, do movimento do reino de Deus, do movimento do Espírito Santo, e de repente hoje estão aí apáticos, tristes, às vezes querem voltar por si só, mas não conseguem, ficam constrangidos. Eu quero dizer para você hoje que Deus tem restauração para você em nome de Jesus. Você recebe isso? Diga amém. E você está em silêncio olhando para mim, mas eu sei que Deus está falando contigo. Eu sei que Deus está tratando com o teu coração aí. E hoje é dia de restituição, hoje é dia de renovação, hoje é dia de restauração de Deus na sua vida. Líderes, às vezes pastores, homens e mulheres de Deus, que às vezes estão à frente de igreja, gente, que foram se frustrando, que foram se decepcionando, que foram discordando, e hoje consideram a hipótese de desistir. Consideram a hipótese de olhar atrás, consideram a hipótese de não, eu não quero mais isso não é para mim. Meu irmão, não faça isso em nome de Jesus. Talvez eu esteja falando para você que está me ouvindo aí na internet. Querido, Deus te chamou para ser uma bênção no reino dele. Deus não quer, Deus não abre mão de você, você é especial para Deus, você é especial para Deus. Você que está me ouvindo, você recebe isso? Diga amém. Deus tem restauração para a tua vida hoje. A restauração de Deus é plena e definitiva. Ela é abrangente. Ela atua na tua área emocional, na tua área familiar, na tua área secular, no teu trabalho, no teu ambiente, nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua vida. Ela atua em todas as áreas. E hoje nós vivemos isso. Esse é o cumprimento espiritual do Salmo 126, de Isaías capítulo 61, na nossa igreja, na igreja da Nova Aliança. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? É isso aí, legal. Deus tem o melhor para você sempre. Eu quero que você entenda isso. Isso é a Nova Aliança. Pastor Maurício falou, nós somos gente da Nova Aliança. Então Deus tem o melhor para você sempre. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus tem o melhor para mim sempre. A vontade de Deus para a gente, a vontade de Deus em nosso favor é sempre boa, perfeita e agradável. Digo mais, há promessas na Bíblia que vai me dizer que Deus tem o desejo de satisfazer o desejo do meu coração. E Deus está falando não apenas de uma provisão, de uma necessidade. Cara, Deus quer te dar o direito de sonhar. Deus tem um envolvimento com os seus sonhos, com os seus projetos, com aquilo que você quer. Esse é o nosso Deus. É um Deus que te ama, é um Deus que te aceita, é um Deus que quer o melhor para você, quer fazer o melhor para você. Mas você precisa estar aberto a isso. 2022 é ano de restauração na sua vida. Vou repetir, 2022 é ano de restauração na sua vida. Mas isso só vai acontecer, querido, entenda isso. Essa parte é importante demais. Isso só vai acontecer. 2022 só vai ser um ano de restauração plena na sua vida. Se isso começar por dentro. Se isso começar em nós. Se isso começar em você e em mim. Se isso começar no nosso interior, somente depois que nós formos restaurados no nosso interior, essa restauração de Deus vai extravasar, vai transbordar, vai alcançar a nossa área exterior. Não tem jeito, você não espere que Deus vai restituir, sabe, essa ou aquela área na sua vida, que Deus vai restaurar essa ou aquela área na sua vida, se não começar em você. Se não começar contigo, se não começar comigo. Eu tenho vivido essa palavra. Eu tenho procurado estar aberto a essa palavra. E eu quero te convidar também a refletir sobre isso. Eu quero convidar você a se abrir a isso, a se permitir restaurar, para que você veja na sua vida nesse ano essa restauração plena e definitiva do nosso
Deus. Você diz amém? Não importa a sua condição hoje. Eu não estou aqui querendo saber o que você fez, o que aconteceu na tua casa, o que aconteceu no teu relacionamento. Não quero saber de nada. Isso é coisa de você com Deus. Isso é coisa de você com Ele. Mas eu quero dizer para você, querido, que Ele está aqui para trazer restauração para a tua vida hoje, agora, nesse momento. E a partir daqui o teu ano vai ser uma bênção. Você crê nisso? Quantos recebem essa palavra? Eu quero dizer para você, afirmar para você, essa é a única forma desse ano ser uma bênção nas nossas vidas. Não tem jeito. Se não começa em nós, as coisas não acontecem no ambiente externo. E eu quero orar por você. Quero fazer uma oração por você. Essa é uma palavra que eu estou dirigindo à igreja. Palavra que direcionada ao povo de Deus. Uma palavra de maturidade, uma palavra de entendimento que eu tenho uma parte nesse processo, que Jesus já fez a parte dele, mas que eu preciso dizer o seguinte: Jesus, eu topo esse desafio, eu estou aberto. Se você fizer isso, Deus vai fazer milagres na sua vida. Se você se abrir ao Senhor, Deus vai fazer com que as coisas mudem, com que as perspectivas mudem, com que a sua maneira de olhar mude. Deus vai trazer isso. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu tive essa direção do Espírito Santo. Eu tenho certeza que eu falei o teu coração. Eu quero desafiar você, querido, em nome de Jesus. Se você está dentro do que eu falei, se o Espírito Santo falou ao teu coração nesse momento, eu quero simplesmente te convidar a vir aqui à frente. Sair do seu lugar agora. Você fala: pastor, eu preciso de uma restauração na minha casa, na minha família. Eu preciso de ser restaurado nessa ou naquela área. Amém. Deus abençoe. Sabe, é o Espírito Santo que está te convidando, não sou eu. Não precisa ter vergonha de ninguém. Amém. Pode chegar. Aleluia. Pode chegar, meu irmão. Eu quero orar por você. Aleluia. Seja muito abençoado. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Aleluia. Deus é bom demais, né? Aleluia. Onde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Nós cremos que a liberdade nesse lugar. Aleluia. Pessoas chegando aí de todos os lados. Tem espaço aqui na frente se você quiser. Pode chegar para cá e a gente vai orar. Chega para cá. Amém, amém. Pode chegar, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos ser rápido, breve nesse momento. Aleluia. Ô Espírito Santo, fala conosco. Ô Espírito Santo, traz aí, Senhor, aos nossos corações. Aleluia. Amém. É isso aí, querido. Abre o teu coração aí, sabe? Pessoas, muitas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti cada uma dessas pessoas, e eu me coloco também no meio delas, Pai. Talvez eu seja o primeiro. E eu me coloco no meio dessas pessoas, dizendo: Senhor, nós estamos abertos a essa restauração necessária, diária. Nós queremos ser restaurados pelo Senhor. Sair desse culto dizendo, como o salmista: quando o Senhor restaurou a Sião, ficamos como quem sonha. Queremos sair desse encontro dizendo: oh, eu fui restaurado pelo Senhor, estou como quem sonha. O meu coração se enche de alegria, os meus lábios de cântico, de júbilo, de louvor. Obrigado, Senhor, pela restauração plena e definitiva que Jesus nos trouxe. E obrigado também pela consciência, Deus, trazida pelo Teu Espírito Santo, de que essa restauração precisa começar em nós. Que não há restauração externa sem que haja internamente primeiro. Que não há restauração nos meus ambientes, nos setores da minha vida, sem que aconteça primeiro comigo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Trata cada um segundo a sua necessidade, a sua fragilidade, e restaura-nos nesta manhã. Nós cremos que hoje é dia de restauração e nos colocamos diante do Senhor. Louvamos, agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Que você diga amém. Amém. Receba a restauração. Você pode aplaudir ao Senhor.